remunerada. O que ela pode fazer para ser remunerada? Aí é outro processo. No meu caso, eu usei o processo de criatividade, fui buscar mais conhecimento fazendo uma pós-graduação em artes visuais, porque eu já estava integrado na educação, ou seja, tive um convite como oficineiro pela Secretaria de Educação para trabalhar num projeto chamado Escola Aberta. E esse projeto ele foi encantador, porque a gente era igual a Escola da Família que tinha antigamente, que o cara fazia faculdade e prestava para ganhar bolsa, ele tinha que prestar serviço à comunidade no final de semana. O Escola Aberta ele já era diferente, foi um projeto piloto onde a escola era aberta para a comunidade com atividades diversas, culturais e esportivas, e eu fui convidado pela Secretaria de Educação para fazer esse projeto com o oficineiro. Quando a Secretaria de Educação viu esse projeto agregado aos alunos e os pais juntos, aí a coisa mudou de figura. Falou, poxa cara, seu projeto é muito bacana, como que você faz esse projeto? Aí é onde eu apresentei o Grafite Inclusão. Aí falou, poxa, você poderia trabalhar na extensão de jornada da Prefeitura de São Paulo, que é o aluno que estuda de manhã, ele faz o curso à tarde com você e vice-versa. O que você acha? Eu falei, perfeito. Então aí eu vi o propósito, o grafite incluso dentro da sala de aula. E aí virou uma profissão, um arte educador. Nesse processo, sempre fiz alguns trabalhos comerciais, algumas escolas, o projeto Grafite Inclusão em algumas escolas, em algumas ONGs. Já viajei 11 estados brasileiros, já fui para Califórnia 2 vezes, já fui para o Chile, levando esse projeto junto. Então, quando você tem um propósito e esse propósito tem sentido, você é procurado. E aí foi aonde começou a agregar. Então, hoje, por exemplo, tá chovendo, não dá para fazer grafite. O que a gente faz? Trabalhos digitais, porque hoje você tem a possibilidade de trabalhar com um tablet. Então eu faço estampa de camiseta, eu faço logotipos. Não é grafite isso, mas percebe que é uma maneira de eu agregar mais no meu processo artístico, porque eu estou estudando outras áreas dentro da arte. Claro. Entende? Por exemplo, eu tenho 8 obras de arte dentro do Museu Catavento, relacionado às fábricas de cultura. Então percebe que tudo isso são convites feitos porque você vai agregando conhecimento dentro do seu nicho de trabalho. Sim. Então o grafite para mim ele sempre vai ser minha ferramenta principal. Mas olha quantos braços que eu abri através do grafite. Então isso a gente fala que é um processo contemporâneo. Então hoje um artista visual que sai da faculdade e quer viver de grafite, o que ele tem que aprender a fazer? Ir pra rua. Toda a bagagem metodológica que ele aprendeu dentro do processo artístico na faculdade não vai funcionar para ele fazer grafite se ele não for pra rua. Se não tiver uma Mundo Grafite para dar um suporte, por exemplo, com material, que pode comprar material, porque antigamente a gente não tinha loja de grafite, certo? E hoje nós temos a Mundo Grafite para comprar. Então todo esse processo funciona quando você busca o conhecimento. Agora um aluno que cursou a faculdade de arte, quer fazer o grafite, quer ir pra rua fazer grafite, como que tá a questão de polícia, você tá fazendo um grafite e tomar um enquadro, essas coisas aí, que antigamente rolava muito, né? Como que tá a pegada hoje? Eu vou falar o que eu vou falar em São Paulo, aqui em São Paulo, mas isso é no Brasil inteiro. E é muito legal, quando você viaja para outros estados, cada estado tem o seu processo, as suas regras. E por isso que eu falo que geografia também é arte, cara. Se você não entender o processo cultural de cada lugar que você for, você pode ter certeza que você vai se prejudicar. Uma coisa é eu pintar na Califórnia, outra coisa é eu pintar na Bahia. Uma coisa é eu pintar no Maranhão e outra coisa é eu pintar no Rio Grande do Sul. Por isso que a geografia é importante. Estudem geografia. A geopolítica é importante também. Bom, mas vamos lá. O que eu digo para os meus alunos? O grafite, ele surgiu de uma forma de manifestação. A palavra grafite, plural de grafito, escrita feita a carvão. Italianos protestando em monumentos contra os romanos. Certo? Fiz um resumão. A forma de manifestar, ela vem ao longo dos anos. Direta já,
né? Que foi muito protesto. E não foi forma de grafite, foi forma de pichação. Sim. Só que, como todo processo artístico, sofre um processo contemporâneo, ou seja, a arte ela evolui. Então, como a gente estava falando nos bastidores, hoje tem editais, tem fomentos, tudo envolvendo o grafite. A partir do momento que você está num espaço no qual você não tem a autorização para fazer aquela arte, você judicialmente vai responder como crime ambiental, da mesma maneira que a pichação. Agora, se você pede uma autorização, o proprietário autoriza, é um lugar que você tem autorização para fazer, tá tudo certo. Então, quando você tem autorização e você toma enquadro, tá tudo certo. Então, o que eu falo para os meus alunos? Não estou eu aqui para ditar as regras. Isso existe a lei. Você pode ou não fazer? Isso é uma outra história. Porque na legislação não fala que você não pode roubar. Mas se você roubar, você vai responder por isso. Claro. Então não está falando que você não pode fazer o grafite ali. Mas se você fizer, você vai responder por aquilo. E como que estava conseguir autorização em locais públicos, assim, como, por exemplo, debaixo de pontes, pilares, tudo. Lugares que devem ser da função da prefeitura, do estado. Como que é para conseguir uma autorização? Rola de... O que eu sugiro para as pessoas que trabalham com isso e que fazem isso, que quer fazer um processo de revitalização, ó, já fica a dica, um processo de revitalização. Escreva um projeto. Escreve um projeto, uma estrutura de um projeto, apresenta na subprefeitura do seu bairro. Mostra, um exemplo, aqui na Vila Matilde, o pessoal fez uma revitalização numa praça. E eu fui convidado para ser um dos artistas para pintar lá. Nessa praça, os próprios moradores tomaram a atitude de limpar a praça, removeram o lixo que estava lá. Pintaram o fundo de branco. Aí pintaram o fundo de branco, a gente fez todo esse processo, né? Aí, inclusive eu fiz um vlog no canal falando sobre esse projeto, tudo. E o que acontece? Tomou uma atitude, criou-se um projeto e apresenta isso na sua prefeitura. Eu posso limpar o espaço? A gente deve. Primeiro que não podia nem estar sujo. Claro. Já começa por aí. Mas se está sujo, vamos ter empatia, vamos limpar. E escreve um projeto e apresenta para a sua prefeitura do seu bairro. O não a gente já tem. Eu falo por experiência própria. Tentei tantos e tantos anos fazer projetos em Itaquera e nunca conseguia. Eu atravessei a porteira do de Itaquera, consegui vários projetos. Então, muitas das vezes é porque algumas subprefeituras não entendem o que você está fazendo. Só que quando aquela outra entende, aí abre portas. Sim. Então, às vezes, eu acho que é muito mais fácil você tomar uma atitude de revitalizar, ver aquele espaço onde você pode criar um projeto e apresentar na subprefeitura do seu bairro. Porque assim facilita o processo para você não responder judicialmente algumas situações. Então, por exemplo, existe um terreno que está lá, que tem um muro, só que existe um processo residencial lá, existem casas lá. Naquele muro, se vocês verem que dá para fazer, por exemplo, uma horta comunitária, por que não? Pode escrever um projeto. E o que tem a ver a horta comunitária com grafite? Ué, nesse terreno não tem um muro? Claro. Então a gente pode fazer um projeto. Então acho que ao longo dos anos eu fui entendendo que é muito mais fácil você ter uma atitude, registrar essa atitude e escrever um projeto do que você só escrever um projeto e entregar. Porque é muito mais fácil algo que está andando do que algo que está no zero. É, o que você falou, de ter um propósito, né? Quando você tem um propósito, o propósito é manter limpo esse lugar, é melhorar a vida das pessoas, né? Você tá vendo aquele muro cinza e você ter uma arte, né? Ter colorido, né? Ter cores, né? Então, porque vai muito da visão de cada lugar. E o propósito é esse. Sempre que tiver um propósito, há uma razão. Então eu até brinco com os meus alunos, não chega de chapéu atolado nos lugares assim, com arrogância porque você é isso e aquilo. Não, cara. Desde uma entrevista de emprego até o lugar que você convive, saiba chegar e saiba sair. Com educação fica muito mais fácil. E hoje a maior discussão é que as pessoas são partidárias e não políticas.
Porque nós não estamos falando de partido, nós estamos falando de atitude política. Sim. Quando você limpa seu bairro. A gente quando tá falando do Brasil, né? De poxa, como cara. melhor, não. Né? Tá brigando. Não é brigar por causa de partido, mas o que a gente acabou de fazer agora é mostrar como se faz política pública através do seu direito, cara. Você tá vendo um lugar lá que pode ser revitalizado, você tem um propósito de melhorar aquele lugar. Se você pode juntar 2, 3 que quer revitalizar com você, já é um processo político também. E não precisa ser na briga, né? Sim. Porque a gente foi culturalmente ensinado tudo na porrada, né? E hoje não, cara. Se eu posso ter um amigo como você que pode me ajudar a não ter um propósito com outras pessoas para melhorar aquele espaço, muita gente reclama, porque é minha escola, porque é minha escola. Cara, você já montou o seu Grêmio? Já montou sua chapa no Grêmio? Porque o Grêmio existe desde quando existe a escola. Já se juntou com a Associação de Pais e Mestres para fazer um projeto legal para a escola? Parou para pensar no projeto de grafite na escola? Você entende? Sim. Tudo isso agrega porque tem o quê? Um propósito. E aí faz todo sentido, entendeu? É mesmo, você falando assim, são coisas que eu nunca tinha pensado, sabe? Na minha escola, naquela época podia ter. Mas, é um mundo novo pra mim. Sim, então, sim. As pessoas muitas vezes nem têm essa consciência, né? Que podem mudar o entorno delas, né? Mas o que acontece? Eu tenho informação, eu passo pra você, você já passa pra outro. Sim. Aí a gente chama de corrente do bem. Já assistiu o filme Corrente do Bem? Não me lembro. Assista. E assista com a sua família. É um filme antigo, gente. Mas olha, o processo metodológico desse menino para fazer o que ele precisa fazer. Não vou dar spoiler, porque agora dar spoiler é mancada, né? Mas assista. Corrente do Bem. Esse filme mudou a minha vida. Essa visão que eu tenho hoje de fazer processos dentro de lugares foi o principal, o ponto de partida da minha atitude foi através desse filme. Porque eu sei que eu tinha vontade de fazer o bem, mas não sabia como fazer. E aí eu entendi que se eu faço o bem pra você, você faz o bem pro outro e assim sucessivamente. E aí a coisa vai melhorando, entendeu? Bangu, e o que mais te inspira hoje em continuar trabalhando com arte, com grafite, com educação? O que te move? Cara, é poder mudar o mundo através da educação e do grafite. Eu acho que quando você entende que a sala de aula é uma ferramenta incrível para mudar o processo político, para mudar a atitude, para trazer o bem. A sala de aula é um instrumento poderosíssimo. A educação é um processo poderoso. E quando você entende que isso faz sentido na vida das pessoas, isso muda completamente. Então o que me inspira hoje a fazer a diferença na vida das pessoas e estar em sala de aula fazendo isso para as pessoas é justamente o propósito de tentar mudar através da educação. Porque alfabetizar 62 crianças com letras de grafite, sabendo que às vezes ela não tem nem o que comer em casa e ela só come na escola, eu falei, eu tenho que mudar alguma coisa. Porque o grafite inclusão ele tem um propósito para atingir pessoas. Mas quando eu vi que a desnutrição era um dos fatores que fazia com que a criança não aprendesse a ler e escrever, aí eu falei, não, eu tenho que melhorar esse propósito, eu tenho que ir além. Então eu tenho que chamar uma assistência social, eu tenho que falar com algum gestor, eu tenho que falar com alguém para a gente poder mudar isso, cara. Porque quando a criança não come, a gente que tem condições, se a gente fica sem comer, a gente não pensa direito, imagina uma criança que só come na escola. Graças a Deus que tem alguns gestores que entendem isso e muitas vezes não tem aula no final de semana e abre a unidade para que possa alimentar aquela criança. Então, quando a gente fala sobre propósito e que eu sei que a educação é a única base que vai fazer realmente mudar a nossa política brasileira, eu falei assim, eu posso ser um grãozinho de mostarda no meio desse rolê. Mas se eu estiver fazendo uma movimentação para mudar as pessoas, eu já me sinto orgulhoso e feliz, porque eu quero deixar esse legado. Porque conhecimento guardado é conhecimento morto. Então, quanto mais eu passar isso para frente, quanto mais espaços como esse tiver para a gente poder passar isso para as pessoas, melhor vai ser para a gente poder mudar o nosso país. Com certeza. Bangu, incrível a tua história, a tua caminhada. Te admiro mais ainda. Obrigado, agora sabendo. Mestre, obrigado. Obrigado de você estar com a gente.
E tamo junto, conta com equipe, produtora Um Novo Mundo Grafite também, para novos projetos aí, pra gente melhorar o mundo, tornar esse mundo mais colorido, um lugar melhor para todo mundo. Poxa, eu que agradeço, acho que é uma honra quero agradecer muito esse convite, eu acho que é como eu disse, né, eu acho que quando é para somar, a gente tem que vir para fortalecer e expandir cada vez mais. Então, para mim é uma honra, conta comigo sempre também. Eu falo porque é o que eu sempre falo para os meus amigos. O problema é seu, você arrumou um amigo para a vida toda agora. Então, cara, se vira. Então, acho que é isso, cara. Acho que para mim é uma honra poder fazer parte de um projeto como esse. Vida longa esse projeto. Quero ver você no meu projeto também, porque eu acho que são pessoas que realmente são exemplos, né? O seu trabalho é um trabalho de importantíssimo, de uma importância muito grande para o nosso movimento do grafite. Poxa, eu fiquei encantado com o pouco que eu ouvi, eu quero conhecer um pouco mais também sobre a sua história e poder ter essa oportunidade de fazer o bem ainda mais, aumentar o elo da corrente do bem. Então, de verdade, muito obrigado pela oportunidade, valeu mesmo. Obrigado. Valeu pelo programa, Bangu. Deixa pra gente as nossas redes sociais, as suas redes sociais aí. A gente vai editar embaixo aqui também. Quais são seu Insta, seu canal, né? Não, queria muito agradecer também para quem quiser acompanhar um pouco dos meus projetos. No Instagram e TikTok é @banguone, certo? E quem quer conhecer um pouco mais sobre a história do grafite através dos artistas, né, que participaram, já foram mais de 400 artistas, você pode entrar no YouTube no Bate-Papo com Grafite, né? Põe youtube.com/bate-papo com grafite, também estamos no Instagram, e lá você vai poder conhecer um pouco mais da história do grafite através dos artistas, né? Grandes artistas que já passaram lá, alguns que já se foram e que deixou o seu registro lá. Então você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto e conhecer um pouco mais também sobre a vivência do grafite através dos nossos vlogs, que também tá bombando lá, a galera tá curtindo pra caramba, então fique à vontade lá e será uma honra poder receber a curtida de vocês e o comentário de vocês também. Visitem mesmo que vale a pena. Valeu, Bangu. Valeu, Messi. Obrigado mais uma vez, viu? Satisfação. Tamo junto. Foi. Temos? Ótimo. Cara, só agradeço, cara.